O que seria o relacionamento saudável? Será que eu devo continuar o meu relacionamento, mas é tão pesado e me cobra tanto? Eu não posso usar um batom vermelho, eu não posso pintar minha unha. E o mais triste pra mim é quando eu encontro uma mulher machista. O machismo, ele não só oprime as mulheres, mas afeta as mulheres, mas também afeta os homens. Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Tá no ar mais um Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, você já me conhece e estamos de volta com mais um episódio dessa temporada, da segunda temporada. Quero te pedir perdão, né? Vou falar assim bem mineiro, porque não coloquei nenhum episódio durante, eu acho que 2 semanas, se eu não me lembro. 2 semanas? Eu acho que foi 2 semanas. Eu sou péssimo com hora, data, dia, lugar, eu esqueço tudo, tá? Então, é o seguinte, já tem uns dias que não venho postando, porque aconteceu alguns probleminhas técnicos, as conversas que eu tive não ficou legal, e então acabou que não deu pra entrar essas conversas, fiquei muito triste, chorei pra caramba, mentira, não chorei tanto não, mas eu fiquei mal pra cacete, fiquei muito mal. E é assim mesmo, a vida é assim, nada sai como a gente quer. Mas hoje trago uma conversa super massa que tive com o André Ferrari, né? Ele é autor, ele é mentor de relacionamentos, ele vai falar sobre o seu livro que ele lança pela editora Planeta e vai dar dicas muito legais para você que escuta aqui o Live com o Autor, esse podcast que é feito para você, que é feito para quem ama livros. Mas é o seguinte... Para esse projeto continuar andando de verdade, a gente melhorar esse projeto cada vez mais, eu conto com a sua participação no Apoia-se desse projeto. Vou ser sincero para você, você não está apoiando o podcast, você tem que apoiar o podcast, vai lá, apoia, rapaz. Apoia o podcast para a gente colocar um site legal no ar, para daqui a alguns dias eu fazer um sorteio muito legal de camisetas exclusivas, né, para os ouvintes do podcast e, claro, né, para a gente montar aquele curso bacana para você e quem sabe você também não ganhar aí, né, a oportunidade de uma bolsa nesse curso. Então, o que você acha? Então vai lá, apoia o Live com o Autor no Apoia-se, tá aqui no link da bio desse episódio que tá entrando no ar em 3, 2, 1, peraí, antes de falar claquete, claquete, eu vou te dizer uma coisa, vai lá na Amazon e compra o meu livro, Um Giz Branco na Lousa de Papel. O link tá na bio, tá bom? Agora sim, vamos lá então? 1, 2, 3 e... claquete! Eu sou o André, eu me considero mesmo escritor, assim, porque eu comecei a escrever desde 2008, 2009. E aí, com o advento das redes sociais, acabou facilitando, né, a gente entrar nesse mundo e conseguir espalhar a mensagem. E aí, a partir do momento, eu comecei a escrever coisas que eu sempre sentia, fui remodelando o meu jeito de escrever e com o passar do tempo fui alcançando bastante pessoa e acabei chegando nesse ponto que estamos aqui. Então hoje, além de escritor, também dou mentoria de relacionamento, porque acabei escrevendo e sempre tive uma parte mais sensível, por assim dizer, e cheguei nesse patamar, assim, de ter esse alcance da internet e de estar vivendo essas experiências, de poder ajudar com um pouquinho da vivência de cada um que está precisando, seja com a mensagem, seja com a mentoria, seja com os livros. Claro, você não chegou onde você chegou do nada. Sim, você sim. não começou e tipo assim, já tô no sucesso, já tô vendendo livro, já tô numa boa editora, no caso, né? Sim, sim. Não, tem todo um processo. E como é que foi todo esse seu processo inicial? Sim, inicialmente eu comecei escrevendo poemas mais tradicionais, lá em 2008, 2009. Eu acho que escrever já era uma questão que estava intrínseca à minha pessoa. Então eu comecei mesmo sem nenhum tipo de pretensão. É lógico que a gente constrói uma fantasia de um fetiche de querer lançar um livro, mas o que eu tinha em mente era lançar 200 cópias e fazer para os amigos, enfim, aquela coisa mesmo, não tinha nenhuma pretensão maior. Mas aí com as redes sociais foi algo que me interessou bastante, eu comecei a criar perfil no Twitter, depois migrei para o Facebook, fui migrando para o Instagram, comecei a entender melhor a plataforma, fui desenvolvendo os conteúdos, e aí também, a partir disso, eu descobri o marketing de afiliado. Aí, por exemplo, eu sempre escrevia só para a internet, e aí com o tempo eu vi que eu poderia vender livros digitais de outras pessoas, os e-books, né? E ganhar uma comissão. E aí, a partir disso,
Eu pegava alguns, inclusive um muito famoso, vale até a pena você entrevistar depois, que é o do meu amigo homem. É o perfil, né, o arroba, que ele é uma pessoa oculta, apesar de eu conhecer ele pessoalmente. E aí eu peguei o livro dele, que tinha muito a ver com o conteúdo que eu propago, e a partir disso eu vi que eu poderia me remunerar e usar essa própria remuneração para investir cada vez mais na plataforma. Aí eu acabei vendendo bastante o livro dele, fiz os meus livros digitais, fui crescendo e assim sucessivamente recebi um convite da Planeta. E lancei o Você Não Precisa de Ninguém para Se Sentir Completo. Aí já está no segundo mês de lançamento e foi isso, basicamente, o processo inteiro. Tanto pela parte do conteúdo de escrita, que eu sempre gostei, tanto pela parte do marketing associado às redes sociais. Esse foi o processo. Você está falando de uma coisa que poucos escritores, né, no nosso meio em si, está acostumado, né? A venda, né? E tem um certo preconceito em cima disso, né? Sobre vender a sua obra, sobre capitalizar a sua obra. Aqui nesse projeto eu sempre falo disso, né? A gente vive de royalties. Royalties é necessário. Royalties é a coisa fundamental, né, para o escritor. Então, assim, como é que você vê, cara, essa questão do royalties, essa necessidade de realmente vender a sua arte? Pouquíssimas pessoas conseguem viver somente da arte. Até existe um estereótipo de, você é escritor, mas você trabalha com o quê? Então, é complicado para quem vive ou quer viver disso. Entretanto, a internet acabou facilitando esse processo de conseguir se remunerar a partir disso. Porque antes, você deveria ter uma indicação dentro da editora, mandar o conteúdo, era um processo muito mais burocrático. E eu considero como um trabalho normal, assim. Então, eu acho que quem conseguir capitalizar e sobreviver em cima e viver com qualidade também, assim como um músico famoso ou como qualquer outro tipo de artista, é um trabalho comum, alheio, e que deve ser encarado também com seriedade, não só como hobby. É claro que existem pessoas que escrevem por hobby, mas não necessariamente isso tem que ser enxergado como um preconceito ou como um estereótipo de entretenimento só por lazer. Eu acho que tem gente, aliás, não tenho certeza que tem muita gente que vive só disso. E a gente aí tem grandes exemplos, né, como o próprio Paulo Coelho. Gostando ou não gostando da obra dele, é o escritor, se eu não me engano, que mais vendeu até hoje na história do Brasil. O seu público, a grande maioria é mulheres, né? Eu notei, a grande maioria é mulheres, você fala diretamente para elas. Isso é muito importante para um escritor direcionar quem é o seu público-alvo, para quem você está falando, quem é a sua audiência. Como é que você chegou a essa conclusão da sua audiência? De decidir assim, não, quem é a minha audiência? Então, o que acontece é que a sensibilidade em si está sempre mais associada ao feminino. Dentro de uma estrutura patriarcal e machista que a gente tem, acontece de quando o homem é sensível, ele é até taxado de palavras aqui inenarráveis. E, enfim, com o tempo, como a minha escrita ela sempre estava focada mais no amor próprio e proporcionalmente as mulheres sempre sofreram muito mais em relacionamentos do que os homens, então elas acabaram se identificando mais. E, se eu não me engano, tem até entrevistas que mostram que as mulheres elas leem mais do que os homens na questão desse tipo de conteúdo. Então já seria um caminho tradicional, assim. Quando se trata de relacionamento, elas são muito mais interessadas, porque a grande maioria dos homens, não generalizando, não tem um senso de sensibilidade tão grande, de responsabilidade afetiva e de assuntos que eu trato nos livros e no próprio Instagram. Então é muito mais focado nisso. André, e como, cara, ter essa responsabilidade afetiva sobre a vida do outro? Tipo, alguém te ama e você é uma grande responsabilidade. Como? Qual o segredo? Eu acho que isso vem através do básico dos valores que você recebe. É claro que o jeito que você vai tratar o outro, e isso também está relacionado à questão afetiva, tem muito mais a ver com o seu núcleo familiar básico de afeto que você recebeu e de tipo de carinho. Então, isso vai variar de cada pessoa para cada pessoa, mas o básico deve ser sempre pautado no respeito, na confiança, na sinceridade, principalmente na honestidade com o próximo. Não existe uma fórmula mágica, mas o básico
que você tem que ser com uma pessoa é trazer sempre consigo a verdade, deixando claro os seus reais interesses de acordo com o que você quer ou não quer. E tá tudo bem, mas a grande questão mesmo é ser sincero. E o resto a gente vai variando de acordo com a personalidade de cada um. Eu queria que você falasse sobre o seu livro, né? Sobre a construção do seu livro, né? Sobre a construção do seu livro, desse livro que foi lançado pela Planeta. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Que é uma frase inteira. Assim, só uma pergunta. É uma frase que está dentro do livro ou só é o título do livro mesmo? Aqui já é um spoiler, né? Desculpa. Independentemente da frase estar ou não estar dentro do livro, só vai descobrir quem comprar. A estratégia de marketing. O conceito em si está explicitado no livro. Porque da mesma maneira que a frase você leu diz respeito a relacionamentos que necessitam de reciprocidade, que quando você se doa sozinho, você acaba sofrendo em dobro, todo o conteúdo do livro é pautado nesse tipo de relacionamento saudável. Então você vai encontrar desde textos menores, falando sobre questões muito peculiares de relacionamento, até textos gigantes que vão trazer questões de responsabilidade afetiva, de resiliência, de sempre deixar a ficha cair e não se entregar sem ser correspondido. Então o livro ele permeia basicamente por isso. São às vezes trechos, às vezes textos maiores que trazem questões do cotidiano no campo afetivo. Então o livro ele permeia por aí. São mais de 170 páginas com esse tipo de conteúdo. E também tem ilustrações muito bacanas da Nine Editorial, que acabam por deixar o livro com uma estética mais gostosa de se ler. Enfim, e é um livro que você pode abrir em qualquer página, que você vai acabar se identificando com uma pequena frase. Isso que é o mais interessante dele. É um livro leve, rápido, quem gosta de ler mesmo lê em 1, 2 dias, então é bem tranquilo e traz essas lições. Você entrou nessa linha dos cronistas românticos, né? Que a Planeta lançou muitos desses cronistas, né? Que estão fazendo sucesso no Instagram, né? Sim. Pegando esses cronistas, lançando livros, né? Criando projetos através. Eu achei muito legal, porque é o tipo de escritor moderno que às vezes a academia não dá atenção, as pessoas mais cools, né? Aquelas pessoas, tipo assim, o escritor ele não pode falar com o público diretamente, fazer live, o escritor tem que ficar preso ali naquela casinha, escrever só em cima da montanha, né? E tudo mais. Cara, é muito fantástico isso, pegar o texto que está na internet, levar para o livro físico, sabe? Sim. E aproximar o escritor, né? Dos leitores. Essa aproximação com seus leitores, como é que é para você? Então, para mim sempre foi algo orgânico, porque a partir do momento que eu comecei a gostar da internet como canal de comunicação e comecei a receber mensagens e comentários em relação ao conteúdo, eu sempre tive essa responsabilidade também de abrir e de responder todo mundo que viesse a falar comigo. Então, para mim sempre foi um processo natural, às vezes eu até brinco que eu já acordo com o olho aberto, com o olho fechado, para ver as DMs que eu já recebi e tudo mais. Evidentemente que quando um post pega muito comentário, a gente não consegue ler tudo e não dá uma atenção assim individualizada. Mas eu sempre estou atento às mensagens que recebo e sempre tento ajudar de maneira direta e indireta todo mundo que está aí, que tira um pequeno pedaço do seu tempo para me acompanhar de alguma forma. Isso não tem dinheiro que pague, né? Tem um tipo de companhia dessas. Mas só voltando à questão da internet, essa questão da internet é algo que vem atropelando tudo, porque desde um cara que eu me inspiro muito, que é o Carpinejar, que ele já tem mais de 40 livros, se eu não me engano, é best-seller, ele também veio para esse mundo das redes sociais e do mesmo jeito que a gente está na mesma editora, ele também faz as lives dele, faz comentários de Big Brother e é uma pessoa completamente normal, assim. Então eu acho que isso vai acabando sendo atropelado. A não ser aquele tipo de livro mais acadêmico, que tem uma linguagem muito mais específica, sabe? Mas, de maneira geral, a internet veio para acabar democratizando o processo de conhecer e de se autoconhecer em relação a tudo quanto é tipo de arte. Desde escritores, desde músicos, enfim, pintores, enfim, dançarinos e por aí vai. Então, basicamente é isso. A internet veio para se fixar como uma plataforma
facilitadora e democrática da expansão da arte. E também mostrar que tem muita gente lendo, né, André? Que o brasileiro lê sim, que dá para o escritor sobreviver, sim, de alguma maneira, né? Claro que tem as suas, eu chamo os agregados, né? Você escreve um livro, mas você faz igual no seu caso, tem as suas mentorias de relacionamento, que é até uma coisa que eu quero saber mais sobre como funciona, né? E essa questão das mentorias e essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito, muito grande. É de você falar com a outra pessoa, ela se abrir para você, ela ter essa coragem de se abrir para você, porque você tem que conhecer toda a nuance da situação dela para você ajudá-la, né? E você tem uma responsabilidade muito grande, né? E então, fala pra gente, como é que começou e como funciona essa mentoria para relacionamentos? Sim, antes de falar das mentorias, realmente viver de escrita é muito difícil, mas a internet ela acabou diminuindo essa distância entre ser somente escritor e levar a escrita como um hobby. Entretanto, vale destacar que existem meios autorais hoje que o escritor ele consegue sobreviver, sim. Tem a facilidade de lançar livro online, que o custo é praticamente zero, e você lança através de plataformas digitais que te cobram taxas mínimas, porque uma editora grande ela ainda cobra uma taxa. Aliás, a gente que é escritor recebe uma taxa relativamente pequena em relação à produção do livro. Mas é todo um processo editorial e eu até entendo. Mas para quem está começando e tentando, assim, aos poucos, o ideal é sempre procurar estratégias digitais e usar essas plataformas que conseguem facilitar a venda do livro. O processo de mentoria é um caso curioso na minha vida, assim. Até porque eu comecei com o Facebook mesmo em 2012, 2013, e eu sempre recebia muita mensagem perguntando sobre tal coisa. Tá acontecendo isso no meu relacionamento e não sei o quê. Enfim, como eu sempre respondia a todo mundo, eu dava os meus pitacos ali de 2, 3 linhas. Só que isso foi passando, e querendo ou não, é igual aquela música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. E, assim, a maioria dos casos são basicamente os mesmos. Principalmente focado nessa falta de responsabilidade afetiva e de mecanismos de manipulações que, no geral, os homens têm. Não que as mulheres não façam o homem sofrer, porque também fazem. Mas, proporcionalmente, repito, os homens ainda fazem mais. E aí, por ironia do destino, eu estava, acho que foi em janeiro de 2019, a minha primeira mentoria, que foi até algo assim mais simplório. Um rapaz, eu vou falar só o nome dele, chama Cláudio. Ele me mandou uma mensagem assim: André, eu pago quanto for para você me dar uma consultoria sobre o meu relacionamento. Aí que me deu aquele estalo, consultoria de relacionamento. E aí eu comecei a pesquisar sobre processo de mentoria, de coaching, enfim, desses métodos mais específicos que tratam especificamente sobre os relacionamentos, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver o meu próprio método e fui estudando e comecei em janeiro de 2019. Comecei divulgando e hoje já tem quase 3.000 clientes, assim. É lógico que a grande maioria é mulher, apesar de ter começado a atender um homem. Mas surgiu e a partir daí eu fui me aprofundando. Cara, e o mais interessante é que muitas das vezes na nossa vida, né, acontece coisas assim por acaso, né? Sim. Tipo, tá lá e alguém fala, faz isso, e aí você dá esse estalo, esse insight, né? Sim, esse sim. insight que te possibilita a trazer até um ganho para você, que você, uma habilidade que você tinha, que você já usava e você não cobrava por isso, porque tem esse direito de você cobrar por isso, né? Porque tem essa autorresponsabilidade, tem a questão de você estudar, né? Estudar fundo, né? De buscar, às vezes, profissionais para poder te auxiliar ali dentro daquele assunto, né? Então, assim, tem toda uma responsabilidade, né? Dentro dessa responsabilidade sua, que você, com esse seu trabalho, né, da mentoria, né? Teve algum, assim, um caso que você falou assim, não dá para mim fazer? Com certeza, já teve. Desses 3.000, com certeza já tiveram vários que, assim, fogem muito. Porque eu sempre deixo bem claro, né? Existe até uma rixa entre
outros profissionais com os coaches e mentores, né? O psicólogo, tá usurpando. Sendo que eu sempre deixo bem claro que não é terapia, não tem absolutamente nada a ver. Inclusive eu faço terapia, né? Uhum. E recomendo para todo mundo, que é algo maravilhoso para a gente Comecei a minha hoje. É algo maravilhoso para a gente se reconhecer como ser humano e identificar várias questões. É um processo muito mais profundo no que se refere ao seu reconhecimento individual. E eu sempre deixo bem claro para todas as minhas clientes que é uma opinião pautada na minha experiência em relação específica ao determinado assunto de um relacionamento que ela está vivendo. Então, isso é uma diferença estratosférica. A única coisa que tem igual é só a linguagem, que é a comunicação, de conversar um com o outro. Mas eu sempre deixo bem claro isso. E já tiveram casos assim, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço, e aí eu sempre oriento, e tenho um primo psicólogo, tenho amigos psicólogos, e aí eu sempre passo. E aí eu sigo, né? Mas eu sei até onde vai o meu limite. Deixa eu te fazer outra pergunta. À vontade. O que seria o relacionamento saudável? Então, eu sempre... O relacionamento saudável é o básico, é o relacionamento leve, que não tem desconfiança, que existe sinceridade, igual a gente falou no começo. Então, assim, muitas pessoas me procuram: será que eu devo continuar o meu relacionamento? Mas é tão pesado, ele me cobra tanto, eu não posso usar um batom vermelho, eu não posso pintar minha unha. Sendo que isso vai completamente na contramão de um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é para ser leve, fácil, para deixar a vida do outro mais fácil. Se tem uma carga pesada do outro lado, com certeza tem algum equívoco e não deveria ser uma relação. Então, além de tudo, né? Além de falar do que não deve ser um relacionamento saudável, a cumplicidade, o companheirismo, a amizade entre o casal são pilares fundamentais que sustentam esse tipo de relação. Então, a partir do momento que isso existe, dificilmente vai ter uma quebra para um relacionamento tóxico. Acho que são diretrizes assim, essenciais, que deveria ser o básico. Lembrando que uma coisa que também é fundamental é sempre ter racionalidade, principalmente no começo da relação. Vale a pena você pesquisar o histórico da pessoa, por quais motivos ele terminou os antigos relacionamentos, quais são os valores familiares, como que ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ele trata as pessoas que ele não precisa. Então, vários desses detalhes acabam já podendo identificar um tipo de pessoa que pode te agregar ou não dentro de um relacionamento. Então, às vezes falta isso, a gente acaba romantizando, sendo que a pessoa já dá sinais claros no início de que não tem capacidade de atender às demandas afetivas e sentimentais. Então, basicamente, foi por aí. E hoje a coisa tá feia, né? As pessoas estão levando muito, tipo, principalmente nós homens, né? A gente tem que jogar a culpa pra gente, que a maioria dos culpados, né, na situação é nós, somos nós. Essa é a verdade. Homem, né? É tudo igual. E tipo assim, homem é tudo igual. Sim, mas não é não, também não pode definir dessa maneira, né? E não é um paradoxo, digamos assim. Não pode definir dessa maneira, né? Você não pode definir todos os homens igual. Todo homem é machista, né? Todo homem trai, sabe? Todo homem... Claro. Sim. A gente como homem, na verdade, a gente carrega um peso muito grande também. Porque, igual, por exemplo, o garoto, quando ele faz lá os seus 16 anos, se o pai for muito machista, para onde que o pai quer levar o menino? Para provar que ele é homem? Né? A gente tem essa coisa de ficar provando o tempo inteiro. Os amigos, né? Que tem amigos, né? Aquelas amizades tóxicas de homens, né? O homem tem muita relação tóxica demais. Então, aqueles amigos que o tempo todo com aquelas brincadeirinhas que não tem, assim, que não tem aquelas, na verdade, brincadeiras preconceituosas, né? Sim. Preconceituosas, né? Mas que é então, algo assim, estrutural, né? É estrutural. Hein? É algo estrutural. Sim. E vai mudando aos poucos. Ainda falta muito, mas já começa um processo de mudança. Eu acredito que o meu nível de sensibilidade tem a ver com a relação com meu pai, que vai totalmente na contramão. Sempre foi muito grudado comigo, sempre fez questão de deixar claro que tá tudo bem chorar, tá tudo bem, enfim, tá tudo bem respeitar, você não... tá tudo bem não, né? Deveria ser o óbvio.
mas que o respeito deve ser a base de qualquer relacionamento, enfim. E, infelizmente, nessa estrutura patriarcal e machista que a gente tem, os homens, em geral, costumam ser mais tóxicos do que as mulheres. Basicamente, concordo com você. E o mais triste pra mim é quando eu encontro uma mulher machista, cara, que tem um pensamento machista. Porque o machismo, ele não só oprime as mulheres, mas afeta as mulheres, mas também afeta os homens. Até porque aquele papo de homem não pode chorar, ou homem não pode sofrer, sabe? Isso é bizarro demais. Então, a estrutura social que a gente tá, que vai mudar com o tempo, acaba atrapalhando qualquer tipo de vínculo afetivo que você estabelece. Já é um ponto de partida que a gente sai no prejuízo, digamos assim. Mas com o tempo, isso tende a mudar, queira Deus. Não, sim, só essas conversas, né, esse tipo de trabalho que você está fazendo, das mentorias, principalmente, né, e às vezes até homens, né, devem te procurar, falando, olha, como que eu posso mudar? A minha namorada está reclamando muito de mim. Acontece muito isso, né, André? Sim. Eu já atendi casos também de tipo de comportamento que, às vezes, o próprio homem fala assim, mas se eu ficar falando que eu gosto dela toda hora, ou se eu ficar fazendo muito carinho, ela não vai achar que eu sou muito grudento, ou que eu não sou tão másculo assim. Então, é uma deturpação completa da lógica de afeto que o próprio machismo e que esses comportamentos da nossa sociedade trazem consigo. Então, o ideal é sempre a gente ser ponta de lança para tentar mudar esses padrões. É nisso que eu acredito e é por isso que eu escrevo. Mas antes de finalizar com você, eu queria que você indicasse para a audiência que está aqui um filme, uma série, um livro. Você me pegou desprevenido. Mas olha, eu vou indicar algo diferente aqui, que está até na minha frente. Na verdade, são 2 livros. Um livro não está aqui, então eu vou indicar aliás, vou indicar 2, que tem um de um outro amigo meu aqui. Eu vou indicar um que é mais ou menos parecido comigo, o conteúdo, que é o Só Você Pode Curar o Seu Coração Quebrado, que é do Jay Leonardo. O perfil nele no Instagram é o @escritosmeus. Então é um perfil muito bacana também, com muitas mensagens e vale muito a pena. E aí, para as mulheres que estão assistindo, eu vou indicar um outro conteúdo que ele beira... Não chega a ser um texto erótico, mas é um texto mais picante, que é o do Fernando Oliveira. Eu Me Explico Melhor no Silêncio. É um livro bem bacana. Vou até fazer eu e Fernando aqui, ficou quase junto. Então também é um conteúdo muito bacana, uma pessoa boa de você interessar, de até entrevistar eventualmente. E por final, eu vou deixar o meu aqui de novo, mais uma vez, que eu já mostrei, né? O link está na minha bio, no meu perfil. Então é só clicar lá pela Amazon. Nas livrarias também está vendendo, só que a maioria do país está em lockdown, né? Então é melhor comprar pela internet até para garantir a própria integridade física. Eu gosto de filme de futuro distópico. O último que eu assisti foi No Limite do Amanhã, que é sobre uma questão de ficar indo e voltando, acho que é com Tom Cruise, que você vai e volta no mesmo tempo, que você morre e acorda no mesmo dia. É um filme muito interessante para assistir. E série, eu tô vendo um anime que chama Psycho Pass, que também é futuro distópico, onde a tecnologia artificial, a inteligência artificial, ela consegue prever se você tem capacidade, se você tem um QI, um coeficiente de criminalidade, e automaticamente você já vai preso ou vai para uma terapia de reabilitação. E traz muitas questões sociais também.